Este livro é sobre a ascensão, queda e ressurreição de um império bancário americano, a Casa de Morgan. Talvez nenhuma outra instituição tenha sido tão incrustada de lenda, tão madura de mistério ou exposta a polêmicas tão amargas. Até 1989, J.P. Morgan & Company presidiu solenemente as finanças americanas a partir do canto de Brody Wall. Flanqueado pela Bolsa de Valores de Nova York e pelo Federal Hall, o pequeno edifício na 23 Wall Street, com sua entrada não marcada, exibiu uma distância patrícia. Grande parte da nossa história gira em torno deste edifício de mármore cinzelado e dos presidentes e primeiros ministros, magnatas e milionários que subiram seus passos. Com os registros agora disponíveis, podemos segui-los dentro do banco mais secreto do mundo. A antiga Casa de Morgan, antes de 1935, foi provavelmente a combinação financeira mais formidável da história. Iniciado por um banqueiro americano, George Peabody, em Londres em 1838, foi herdado pela família Morgan e transplantado para Nova York com um efeito famoso. Na mente popular, os dois Morgans mais familiares, J.P. Morgan, Sr., 1837-1913, e J.P. Morgan, Jr., 1867-1943, são enrolados em uma besta composta, J.P. Morgan, que de alguma forma durou mais de um século. Sua impressionante semelhança física, o patê careca, o nariz bulboso, a moldura em forma de pera, só alimentou confusão. Para os admiradores, esses dois, J.P. Morgans, tipificou o som, banqueiro à moda antiga, cuja palavra era seu vínculo, e que selou seus negócios com um aperto de mão. Os detratores os viam como tiranos hipócritas que intimidaram empresas, conspiraram com potências estrangeiras e persuadiram a América a entrar em guerra por lucro. Ninguém nunca foi neutro em relação aos Morgans. Além disso, os parceiros de Nova York estavam aliados a outras 3 parcerias: Morgan Grenfell, em Londres, Morgan & Company, em Paris, e Drexel & Company, a chamada filial da Filadélfia de J.P. Morgan. Destes, Morgan Grenfell foi facilmente o mais poderoso, formando o eixo central de Londres, Nova York, do Império Morgan. Era uma estação de correios transatlântico para segredos de Estado britânicos e americanos. Antes do New Deal, o termo House of Morgan se aplicava a J.P. Morgan & Company, em Nova York, ou de forma mais ampla, para toda a teia sombria de parcerias. A antiga Casa de Morgan gerou 1000 teorias da conspiração e gerações ocupadas de muckrakers. Como o mais mandarim dos bancos, atendeu a muitas famílias proeminentes, incluindo os Astors, Guggenheims, DuPonts e Vanderbilts. Ele evitou lidar com mortais menores, criando assim suspeitas populares. Desde que financiou muitos gigantes industriais, incluindo os US Steel, General Electric, General Motors, DuPont e American Telephone and Telegraph, entrou em seus conselhos e despertou medo do poder bancário indevido. O início da Casa de Morgan era uma espécie de cruzamento entre um banco central e um banco privado. Parou o pânico, salvou o padrão ouro, resgatou a cidade de Nova York 3 vezes e arbitrou disputas financeiras. Se suas preocupações transcendiam um desejo exclusivo de lucro, também tinha um talento peculiar para fazer com que bons trabalhos compensassem. O que deu à Casa de Morgan seu mistério tentador foram seus laços com o governo. Muito parecido com os antigos Rothschilds e Barings, parecia insinuado na estrutura de poder de muitos países, especialmente os Estados Unidos, Inglaterra e França, e, em menor grau, Itália, Bélgica e Japão. Como um instrumento do poder do ZEUA no exterior, suas ações eram muitas vezes dotadas de amplo significado em termos de política externa. Em um momento em que uma América paroquial olhava para dentro, os laços do banco no exterior, especialmente aqueles com a coroa britânica, lhe deram um caráter ambíguo e levantaram questões sobre suas lealdades nacionais. Os antigos parceiros da Morgan eram embaixadores financeiros, cujos negócios diários
eram muitas vezes intimamente entrelaçados com assuntos de Estado. Até hoje, J.P. Morgan & Company provavelmente está mais perto dos bancos centrais do mundo do que qualquer outro banco. Este império foi quebrado pela Lei Glass-Steagall, de 1933, que ergueu um alto muro entre o banco comercial, fazer empréstimos e aceitar depósitos, e o banco de investimento, emissão de ações e títulos. Em 1935, J.P. Morgan & Company optou por permanecer um banco comercial e se separou da Morgan Stanley, uma casa de investimentos. Semeado com J.P. Capital e pessoal de Morgan Stanley por décadas exibiu claramente ascendência comum com seu irmão Morgan no quarteirão. Eles compartilharam muitos clientes e mantiveram viva uma família não menos potente por sua informalidade. Glass-Steagall não barrou J.P. Morgan de ter uma participação minoritária em uma casa de valores mobiliários no exterior, no entanto. Até 1981, manteve uma participação de 1/3 em Morgan Grenfell. Como nossa história mostrará, as 3 casas de Morgan funcionaram como uma casa de fato de Morgan muito depois que o New Deal terminou, e no início da década de 1970, até contemplaram a reunião. Hoje, pela primeira vez, as 3 casas não têm vínculos formais e estão envolvidas em uma rivalidade feroz. À medida que a desregulamentação em Londres e Nova York desmantelou as antigas barreiras regulatórias, os 3 se chocam cada vez mais à medida que vendem serviços concorrentes. Embora as pessoas conheçam as casas Morgan pelo nome, muitas vezes ficam confusas com seus negócios. Eles praticam uma marca de banco que tem pouca semelhança com o banco de varejo padrão. Esses bancos não têm gaiolas de caixa, não emitem empréstimos ao consumidor e não concedem hipotecas. Em vez disso, eles perpetuam uma antiga tradição europeia de bancos por atacado, servindo governos, grandes corporações e indivíduos ricos. Como praticantes de altas finanças, eles cultivam um estilo discreto. Eles evitam filiais, raramente penduram postes de sinalização e, até recentemente, não anunciavam. A estratégia deles era fazer com que os clientes se sentissem aceitos em um clube privado, como se uma conta Morgan fosse um cartão de sócio da aristocracia. O verdadeiro herdeiro da antiga casa de Morgan é J.P. Morgan & Company, também conhecida pelo nome de sua subsidiária bancária, Morgan Guaranty Trust. Um universo longe da agitação grosseira de Chase Manhattan ou Citibank, ele seduz os ricos com poltronas de couro, relógios de avô e lâmpadas de latão polido. Em salas de jantar privadas, aniversários de contas são comemorados, com os clientes recebendo menus gravados como lembranças. O banco não vai sujar suas luvas brancas com o dinheiro de qualquer um, e muitos depositantes trazem conexões corporativas. Embora o banco seja tímido em revelar números precisos, ele prefere contas pessoais de pelo menos 5 milhões e, ocasionalmente, se rebaixará aos 2 milhões como um favor. O Banco Morgan é o principal repositório de dinheiro americano antigo. Enquanto as contas privadas dão a Morgan seu cachê glamuroso, elas geram apenas uma pequena fração dos lucros. O banco se concentra em corporações e governos de primeira chip, organizando grandes emissões de créditos e valores mobiliários e negociando moeda estrangeira e outros instrumentos. O Banco Morgan costumava se gabar de que 96 das 100 maiores corporações da América eram clientes e sugeriu que, em 2 dos casos restantes, havia enganado as empresas como impróprias. Assim como as contas pessoais, nunca quis parecer muito ansioso por negócios. Em vez de criar escritórios aqui e aí, preferiu que os clientes fizessem peregrinações a ele. Esta regra também se aplicava aos seus postos avançados no exterior. Um empresário de Lyon viajaria para Paris, um empresário de Midlands para Londres, para ver seu banqueiro Morgan. Mesmo no mundo muito mais competitivo de hoje, raramente há mais de um JP escritório da Morgan em um país. Por mais de um século, essa fórmula tradicional, retrabalhada muitas vezes, valeu a pena.
Na véspera do acidente de 1987, J.P. Morgan & Company era o banco mais caro da América, embora apenas o quarto maior. Com base no preço de suas ações, teria custado seu 8,5 bilhões para comprar, ou mais do que a Citicorp. Embora sitiado por mais de os 4 bilhões de dívida latino-americana, J.P. Banco subsidiário da Morgan Guaranty, foi o único grande banco da América a se vangloriar de uma classificação AAA. Na maior parte da década de 1980, teve o maior retorno sobre o patrimônio líquido de qualquer banco, muitas vezes ficando em segundo lugar, apenas em lucros para a Citicorp, e com apenas metade de seus ativos, pelo menos até entrar em aquisições hostis no final da década de 1980. A Morgan Guaranty reteve melhor a cultura histórica de Morgan, de propriedade cavalheiresco e negócios conservadores. Como confidente do Federal Reserve e de outros bancos centrais, ainda exibe vestígios do papel de seu antigo estadista. Morgan Stanley, em contraste, vagou mais longe de suas raízes. De 1935 até a década de 1970, ele teve um reinado como nenhum banco de investimento jamais igualará. Seus clientes incluíam 6 das 7 empresas de petróleo irmãs, a Gulf Oil sendo a exceção, e 7 das 10 maiores empresas da América. Tal sucesso levou à arrogância histórica, uma vaidade cômica. Quando um parceiro partiu para a First Boston, em meados da década de 1970, ele foi parabenizado por outro. Isso é realmente emocionante. Agora você estará lidando com a segunda melhor lista de clientes. De fato, as listas de clientes de quaisquer 2 concorrentes juntos não poderiam ter tocado nas de Morgan Stanley. Quando a empresa começou a anunciar na década de 1970, uma agência criou um esboço de um raio perfurando uma nuvem com a legenda: se Deus quisesse fazer um financiamento, ele chamaria Morgan Stanley. Para os parceiros do Morgan Stanley, isso resumiu perfeitamente seu lugar no cosmos. Perguntado na reunião anual de 1988 sobre a política da empresa de servir em conselhos não clientes, o presidente S. Parker Gilbert fez uma pausa atenciosa e respondeu: não temos não clientes. Uma vez apelidado de Casa de Sangue, Cérebro e Dinheiro, Morgan Stanley exigiu exigentemente relações exclusivas com empresas. Se os clientes ousassem consultar outra casa, eles foram aconselhados a procurar um banqueiro em outro lugar. Wall Street resmungou sobre essas algemas de ouro, mas nem ele, nem o Departamento de Justiça conseguiram quebrar as algemas. Longe de se sentirem presas, as empresas ansiavam por essa associação com a mística de Morgan e se gloriavam em sua servidão. Em ações flutuantes, ou títulos, Morgan Stanley insistiu em ser o único gerente, seu nome gravado em esplendor solitário no topo dos anúncios de lápide, que anunciam ofertas. Essa pomposidade foi uma publicidade inteligente, ajudando a tornar Morgan Stanley o Rolls-Royce dos banqueiros de investimento. Hoje, o Morgan Stanley ocupa 16 andares do edifício Exxon, em Nova York. Sua odisseia de uma pequena e gentil casa de subscrição a um conglomerado financeiro deslumbrante traça a ascensão da moderna Wall Street. Tem sido o exemplo perfeito das finanças do pós-guerra. Há muito tempo considerado invulgarmente bem-sucedido, mas abafado, passou por uma metamorfose surpreendente na década de 1970, da qual emergiu de forma irreconhecivelmente agressiva. Uma vez a empresa mais conservadora de Wall Street violou tabus que havia defendido conscientemente e tornou respeitável um estilo de finanças muito mais áspero. Em 1974, realizou o primeiro ataque hostil da era moderna. Depois dominou aquele mundo indisciplinado. No início de 1989, ainda era o principal consultor de fusões da América, reivindicando os 60 bilhões de reais em negócios durante o primeiro semestre do ano. Na década de 1980, gentrificou títulos de lixo e acumulou um enorme baú de guerra de 2 bilhões de dólares
para aquisições alavancadas, a inovação mais arriscada da década. Depois de chocar Wall Street ao ficar do lado de invasores corporativos, tornou-se um invasor, adquirindo participações em 40 empresas. Por mais de uma década, uma imprensa de negócios incrédula exclamou: "Este é o Morgan Stanley." O tempo todo, com seu retorno de 30% sobre o patrimônio líquido, tem sido consistentemente classificada como a mais lucrativa das empresas de valores mobiliários de capital aberto. Teve um julgamento estratégico infalível. Para completar o álbum da família, observamos Morgan Grenfell, um dos bancos comerciais mais prestigiados de Londres. Ao longo de sua história, exalou uma aura de Eton, casas de campo, clubes de cavalheiros e alfaiataria Savile Row. Escondido em um ângulo em forma de L. Great Winchester Street na cidade, o equivalente de Londres a Wall Street, fica sem marcas atrás de um portal alto e com frontões e cortinas gausas. No interior, tem as passagens sinuosas e íntimas de uma mansão particular, alinhada com pequenas salas de conferências em homenagem aos parceiros falecidos. No início dos anos do pós-guerra, Morgan Grenfell era administrado por um grupo de velhos colegas bastante cansados e apáticos, e era ridiculamente chamado de Câmara dos Lordes pelo povo Morgan Guarante. Ainda tem vários cavaleiros e senhores em seu tabuleiro de fita azul. Durante grande parte das décadas de 1950 e 1960, emitiu principalmente títulos para veneráveis clientes industriais e lutou contra uma letargia criada pelo sucesso. Então, como Morgan Stanley, ele lançou sua preguiça e se transformou na empresa mais saqueadora da cidade, especializada em aquisições agressivas. Como Morgan Stanley, ele usou seu prestígio para esticar os limites do comportamento aceitável e se tornou o cavalheiro pirata da cidade. Como a estrela da cena de aquisição de Londres na década de 1980, quebrou o mundo sedado das finanças britânicas que já havia exemplificado. Ao longo da década, ficou regularmente em primeiro lugar nas aquisições de Londres e, em 1985, estava gerenciando 4 das 6 maiores aquisições da cidade. Em seguida, seus invasores danificados, com seu estilo arrogante, levaram a empresa diretamente à manipulação do preço das ações do escândalo Guinness. A primeira-ministra Margaret Thatcher exigiria pessoalmente os chefes de 2 executivos de Morgan Grenfell, no que foi considerado o pior escândalo do século da cidade. A história dos 3 bancos, Morgan, é nada menos do que a história das próprias finanças anglo-americanas. Por 150 anos, eles estiveram no centro de cada pânico, boom e acidente em Wall Street ou na cidade. Eles resistiram a guerras e depressões, escândalos e audiências, explosões de bombas e tentativas de assassinato. Nenhuma outra dinastia financeira nos tempos modernos manteve tão firmemente sua preeminência. Sua crônica mantém um espelho no qual podemos estudar as mudanças no estilo, ética e etiqueta das altas finanças. Para encomendar este vasto panorama, dividiremos nossa saga em 3 períodos. Esta estrutura se aplica principalmente às casas Morgan, mas também tem, eu acho, uma relevância mais geral para outros bancos. Durante a era baronial de Pierpont Morgan, antes de 1913, os banqueiros eram mestres da economia, ou senhores da criação, na frase do autor Frederick Lewis Allen. Eles financiaram canais e ferrovias, siderúrgicas e linhas marítimas, fornecendo o capital para uma sociedade industrial nascente. Nesta era de concorrência ferozmente indisciplinada, os banqueiros resolveram disputas entre empresas e organizaram fundos para domar a concorrência. Como os principais intermediários entre usuários e fornecedores de capital, eles supervisionaram o desenvolvimento industrial maciço. Como eles racionaram o capital escasso, muitas vezes eram mais poderosos do que as empresas que financiaram e adquiriram um controle crescente sobre eles.
Isso produziu uma geração de banqueiros teimosos que reuniram fortunas lendárias, despertaram terror na população e, finalmente, levaram uma campanha política para conter sua influência hipertrofiada. Na era diplomática de J.P. Morgan, Jr., limitado pelas duas guerras mundiais, os banqueiros privados serviram como adjuntos do governo, realizando missões secretas e operando como coiguais dos bancos centrais. Os banqueiros da Morgan agora eram corretores de poder e representantes não oficiais de governos, em conferências globais. Como confidentes de reis, presidentes e papas, eles operavam sob a estreita supervisão de Washington ou Whitehall, em negócios estrangeiros. Para o mundo exterior, eles muitas vezes pareciam a face visível da política do governo. Em casa, eles permaneceram banqueiros tradicionais para empresas que, embora ainda leais, precisavam cada vez mais do patrocínio de um banqueiro forte, mantendo relações exclusivas com os clientes. Os parceiros da Morgan desfrutaram do luxo de um mundo que parece invejavelmente gracioso e sem pressa pelos padrões modernos. Na era do cassino do pós-guerra, os banqueiros perderam o controle sobre os clientes na competição feroz e anônima dos mercados globais. As corporações multinacionais agora se elevam sobre os banqueiros e rivalizam com eles em termos de capital e experiência financeira. Investidores institucionais, como seguros empresas, fundos mútuos e fundos de pensão, apresentam novas fontes compensatórias de poder. Com empresas e governos capazes de arrecadar dinheiro em muitas moedas e países, o saldo de poder se afastou drasticamente dos banqueiros. Isso parece paradoxal em uma era dominada por notícias diárias de negócios chamativos de bilhões de dólares. No entanto, como mostra a história de Morgan, esse novo estilo de agressão financeira é realmente um sintoma da fraqueza dos banqueiros. À medida que seus antigos clientes foram libertados, os banqueiros cavalheiros tiveram que se esforçar para fazer negócios e procurar novos nichos. Eles encontraram esses nichos em um mundo implacável de adquisições corporativas que os resgatou, mas colocou em risco a economia. Nesta nova era de finanças, os banqueiros descartaram as tradições que governavam as finanças anglo-americanas desde os tempos vitorianos. A tese deste livro é que nunca haverá outro banco tão poderoso, misterioso ou opulento quanto a antiga Casa de Morgan. O que os Rothschilds representaram no século XIX e os Morgans no século XX não será replicado por nenhuma empresa no próximo século. O banqueiro não goza mais do monopólio de grandes piscinas de dinheiro. À medida que as finanças mundiais amadureceram, o poder se dispersou entre muitas instituições e centros financeiros. Então, nossa história olha para trás, em um mundo bancário desaparecendo rapidamente da vista. Uma das vastas propriedades, coleções de arte e iates oceânicos, de banqueiros que brigavam com chefes de Estado e se fantasiavam como royalties. Ao contrário da lei usual da perspectiva, os Morgans parecem crescer à medida que recuam com o tempo. Brooklyn, Nova York, julho de 1989. Parte 1, Idade Baronial, 1838-1913, capítulo 1, Scrooge. Quando o comerciante de Baltimore George Peabody navegou para Londres em 1835, o mundo estava em crise de dívida. Os governos inadimplentes não eram nações balcânicas obscuras ou repúblicas sul-americanas, mas estados americanos. Os Estados Unidos sucumbiram a uma mania pela construção de ferrovias, canais e pedágios, todos apoiados pelo crédito estatal. Agora, os legisladores de Maryland, com a bravata dos arruinados, ameaçaram se juntar a outros estados para pular os pagamentos de juros sobre seus títulos, que eram amplamente comercializados em Londres. Como um dos 3 comissários estaduais designados para renegociar a dívida, Peabody pediu às autoridades que diminuíssem sua retórica e aplacassem os banqueiros britânicos, mas os legisladores americanos acharam mais fácil ceder ao ódio aos banqueiros estrangeiros
do que aumentar novos impostos para pagar a dívida. Londres era o sol no sistema solar financeiro. Apenas a Grã-Bretanha tinha um enorme excedente de fundos em um mundo de capital curto, e a libra esterlina era a moeda do comércio mundial. Seu uso oficial data de Guilherme, o Conquistador. No brilho das guerras napoleônicas, os banqueiros da cidade, o distrito financeiro de Londres, eram autodenominados potentados, muitas vezes com acesso a mais dinheiro do que os governos e empresas que financiavam. Empresas como Barings e Rothschilds mantiveram uma reserva imperial, omitindo seus nomes de portas e papéis timbrados, recusando-se a solicitar negócios ou abrir filiais e exigindo relações exclusivas com clientes. Estadistas da Europa e da América Latina se reuniram humildemente às suas portas. Um observador comentou: ser convidado para almoçar era como ser recebido na audiência por um rei. Embora intensamente patriótico, Peabody, de 40 anos, se identificou com os credores britânicos. Quando os outros comissários de Maryland voltaram para casa desesperados, Peabody fez um jantar brilhante para uma dúzia de banqueiros, para persuadi-los de que os americanos não eram todos vigadores rústicos. Ele argumentou que apenas novos empréstimos poderiam garantir o reembolso do antigo, uma linha conveniente a ser ecoada por muitos futuros estados devedores. Longe de cortar o crédito de Maryland, os banqueiros adiantaram mais o 8 milhões e reais. Como seu amigo, o líder político inglês George Owen, disse sobre Peabody, ele pegou emprestado o dinheiro em seu rosto. 2. Para mitigar o preconceito britânico contra os americanos venais, ele corajosamente renunciou à sua comissão de os 60 mil reais de Maryland. Peabody, um bom falante, não estava prepossessando. Mais de 6 pés de altura, com olhos azuis claros e cabelos castanhos escuros, ele tinha um rosto amassado, com queixo notoado, nariz bulboso, bigodes laterais e olhos pesados, que este homem caseiro encontraria à casa de Morgan. Mais tarde, um caso de luva branca com parceiros da alta sociedade famosos pela boa aparência e vestido elegante. É irônico. Ele carregava as cicatrizes da pobreza primitiva e foi rápido em sentir desprezos e perceber inimigos. Como muitos que superaram as dificuldades iniciais por força bruta, ele estava orgulhoso, mas inseguro, sempre em guerra com o mundo e contando seus ferimentos. Nascido em Danvers, Massachusetts, ele teve apenas alguns anos de escolaridade. Quando ele era adolescente, seu pai morreu, e Peabody trabalhou na loja de seu irmão para sustentar sua mãe viúva e 6 irmãos. Quando mais tarde ele prosperou em um negócio de produtos secos de Baltimore, com um rico parceiro mais velho, Elisha Riggs, ele permaneceu assombrado por seu passado. Eu nunca esqueci e nunca posso esquecer as grandes privações dos meus primeiros anos, disse ele mais tarde. Ele acumulou seu dinheiro, trabalhou incessantemente e manteve um ar solitário. Em 1837, Peabody se mudou para Londres. Um ano depois, ele abriu uma casa de comerciante no 31 Moorgate, em Londres, fornecendo-a com um balcão de mogno, um cofre e algumas mesas. Ele se juntou a um grupo seleto de banqueiros mercantes que negociavam mercadorias secas e também financiavam esse comércio. Portanto, seus negócios se tornaram conhecidos como bancos mercantes. Eles desenvolveram uma forma de banco por atacado remoto do mundo prosaico dos livros bancários, caixas e contas correntes. Sua especialidade era altas finanças, servindo apenas governos, grandes empresas e indivíduos ricos. Eles financiaram o comércio exterior, emitiram ações e títulos e negociaram commodities. Pessoas comuns não poderiam fazer mais negócios com George Peabody do que hoje podem fazer um depósito com Morgan Guaranty. Morgan. Ao se estabelecer em Londres, Peabody plantou a bandeira americana em território alienígena.
Os Estados Unidos dependiam do capital britânico para financiar o desenvolvimento e muitas vezes se ressentiam de que seu destino econômico foi decidido no exterior. Como um congressista disse em 1833, o barômetro do mercado monetário americano desliga na Bolsa de Valores de Londres. 4. Peabody, na esperança de explorar esse fluxo de dinheiro transatlântico, tornou-se um dos principais revendedores de títulos do Estado americanos em Londres, revertendo uma tendência contemporânea em que os bancos de Londres enviaram representantes para a América. A Casa de Baring, que financiou a compra da Louisiana e sempre teve um americano em seu conselho, empregou Thomas Ward como seu agente americano, enquanto os Rothschilds, que eram ambivalentes sobre a América, enviaram August Belmont, senhor, para Nova York. Grenfell ou Morgan Stanley, em vez de se misturar ao seu meio britânico, Peabody exibiu astutamente seu americanismo, envolvendo-se na bandeira e impulsionando os produtos americanos. Ele declarou que George Peabody & Company seria uma casa americana e que queria dar a ela uma atmosfera americana para fornecê-la com jornais americanos, para torná-la um centro de notícias americanas e um lugar agradável para meus amigos americanos visitando Londres. No entanto, em meio ao orgulho patriótico, espreitava uma mentalidade colonial, possivelmente um senso de sua própria inferioridade, uma necessidade constante de impressionar os britânicos. Ele esperava refutar o que havia quase se tornado um sítilodo entre os ingleses, o que nenhuma casa americana em Londres poderia sustentar seu crédito por muito tempo. Sob um ar genial, Peabody era um avarento solitário. Ele morava em quartos mobiliados em um hotel da Regent Street e, além de fazer viagens ocasionais de pesca, trabalhava sem parar. Durante um período de 12 anos, ele nunca tirou 2 dias consecutivos e passou uma média de 10 horas por dia no trabalho. Apesar de seus discursos emocionantes sobre o destino da América, ele não voltou para casa por 20 anos, e durante esse tempo, sua personalidade escureceu junto com o desempenho sombrio dos títulos estatais americanos. Durante a grave depressão do início da década de 1840, uma década apelidada de Hungry Forties, a dívida do Estado caiu para 50 centavos sobre o dólar. O pior veio quando 5 estados americanos, Pensilvânia, Mississippi, Indiana, Arkansas e Michigan, e o território da Flórida não pagaram juros. Em um dos primeiros cartéis de devedores, alguns governadores americanos se uniram para favorecer o repúdio da dívida. Até hoje, o Mississippi reprovado permanece em inadimplência sem vergonha. Investidores britânicos amaldiçoaram a América como uma terra de trapaceiros, malandros e ingratos. As inadimplências do Estado também mancharam o crédito federal, e quando Washington enviou agentes do Tesouro para a Europa em 1842, James de Rothschild trovejou: "Diga a eles que você viu o homem que está à frente das finanças da Europa e que ele lhe disse que eles não podem pedir emprestado $1, nem $1. O clérigo Sidney Smith zombou da máfia americana e disse que sempre que conheceu um da Pensilvânia em um jantar em Londres, ele sentia uma disposição para agarrá-lo e dividi-lo. Como tal homem pode se sentar em uma mesa inglesa sem sentir que deve 2 ou 3 libras a todos os homens da empresa? Não consigo conceber. Ele não tem mais direito de comer com homens honestos do que um leproso tem de comer com homens limpos." Mesmo Charles Dickens não conseguiu resistir a um jab, retratando um pesadelo em que os sólidos ativos britânicos de Scrooge são transformados em uma mera segurança dos Estados Unidos. Quando sua amada Maryland inadimplente, o próprio pesadelo de Peabody estava completo. Sempre que conheceu um investidor britânico, ele disse, sentiu vergonha. Os britânicos ficaram especialmente indignados com Maryland e Pensilvânia,
porque esses estados foram colonizados por estoque anglo-saxão e, portanto, deveriam ter sabido melhor. Tendo comercializado cerca de metade dos títulos de Maryland para investidores individuais na Europa, Peabody foi vitimado por seu próprio sucesso. O brouhaha teve repercussões diretas e ele se tornou persona non grata em Londres. O London Times observou que, embora Peabody fosse um cavalheiro americano dos mais caráter imacável, o Clube da Reforma o enganou por ser cidadão de um país que renegou suas dívidas. 10. Sombriamente, ele escreveu a um amigo: "Você e eu vamos, confio, ver aquele dia feliz, quando, como antes, podemos possuir americanos na Europa, sem um rubor para o caráter do nosso país." Uma marca registrada dos banqueiros mercantes foi que eles garantiram os títulos que patrocinaram. No início, Peabody apenas enviou cartas para amigos de Baltimore, repreendendo-os sobre a necessidade de Maryland retomar os pagamentos de juros. Então, ele se cansou de persuasão e recompensou repórteres com pequenas gorjetas por artigos favoráveis sobre o Estado. Por fim, em 1845, ele conspirou com Barings para empurrar Maryland a retomar o pagamento. Eles criaram um fundo político para espalhar propaganda para a retomada da dívida e para eleger legisladores simpáticos. Eles até convocaram o clero para dar sermões sobre a santidade dos contratos. Por meio de uma conta secreta, as duas empresas transferiram 1.000 reais para Baltimore, 90% de Barings e 10% de Peabody, uma estratégia que Barings duplicou na Pensilvânia. O mais chocante de tudo, Barings subornou Daniel Webster, o orador e estadista, para fazer discursos sobre o pagamento da dívida. Os banqueiros conduziram essa campanha gasta com um sentimento de culpa. Não era seu estilo preferido. Seu pagamento ao Sr. Webster não pareceria muito bem se saísse. Joshua Bates, sócio sênior da Baring, alertou Thomas Ward, bagman americano para a operação. Bates, um bostoniano sóbrio e diligente, encolhido com o que eles estavam fazendo. "Eu tenho uma espécie de horror instintivo de fazer uma coisa para afetar outra, ou usar qualquer tipo de subterfúgio ou reserva", ele confessou a Ward. Quaisquer que sejam seus escrúpulos, a conspiração prosperou. Os Whigs, pró-retomada, foram eleitos em Maryland e Pensilvânia, e os banqueiros de Londres novamente receberam pagamentos de ambos os estados. Peabody, nunca esquecendo uma lesão, excluiu os devedores mais persistentes, Flórida e Mississippi, de suas filantropias posteriores. Até o altruísmo tinha seus limites. Quando os títulos estatais depreciados que Peabody havia comprado no início da década de 1840 pagaram juros novamente, ele colheu uma fortuna. Então, à medida que a Revolução varreu o continente em 1848, os títulos americanos pareciam um refúgio seguro em comparação com a Europa. E quando a corrida do ouro da Califórnia e a Guerra Mexicana limparam os últimos vestígios da depressão no final da década de 1840, Peabody se orgulhava de suas raízes nativas. Agora, ele se considerava o embaixador da cultura americana em Londres e dispensava barris cheios de maçãs americanas, biscoitos de Boston e grãos de hominy. Em 4 de julho de 1851, ele organizou o primeiro de seus jantares do Dia da Independência, com o idoso Duque de Wellington como convidado de honra. Sob um retrato da Rainha Vitória e um Gilbert Stuart de George Washington, o ministro britânico em Washington e o ministro americano em Londres drenou um copo amoroso de carvalho e brindou ao início da grande exposição no novo Palácio de Cristal de Londres. Como o Congresso não financiaria expositores americanos, Peabody interpretou o empresário, pagando para exibir o ceifeiro de Cyrus McCormick e os revólveres de Samuel Colt. Mas nem todos os concursos de amizade anglo-americana de 4 de julho de Peabody seguiram o roteiro desejado. Em 1854,
quando Peabody brindou a Rainha Vitória diante do presidente Pierce, um ato que Washington pensava em arquiheresia, James Buchanan, o embaixador do Zinho em Londres e mais tarde presidente, saiu da sala com indigna. Como banqueiro e cicerone para americanos em Londres, uma vez em uma única semana, ele jantou 80 americanos visitantes e levou 35 para a ópera. Peabody estava constantemente exposto ao snobismo feroz dos aristocratas britânicos em relação à classe comercial americana. Essa condescendência foi particularmente flagrante durante a viagem do Comodoro Vanderbilt a Londres em 1853. O Comodoro, vulgar, profano e luscivo, queria mostrar à sociedade de Londres o esplendor total do homem mais rico da América. Com sua esposa e 12 filhos, ele navegou para a Inglaterra a bordo de sua ornamentada North Star, de 2.000 toneladas, equipada com fornecedor, médico e capelão. Peabody requivou os Vanderbilts sobre o Hyde Park e os instalou em sua caixa em Covent Garden. Enquanto isso, a corte ostracizou o ostensivo Comodoro. Peabody acumulou uma fortuna de $20 milhões na década de 1850, enquanto financiava tudo, desde o comércio de seda com a China até as exportações ferroviárias de ferro para a América. Embora ele tenha construído um liceu e uma biblioteca para seus Danvers nativos no início da década de 1850, ele acumulou principalmente seu dinheiro em preparação para o próximo pânico. Suas inseguranças só pioraram à medida que ele tinha mais a perder. Ele disse a um amigo em 1852: "Meu capital é amplo, certamente mais perto de 400 mil libras do que 300 mil. Mas eu passei por muitos pânicos com dinheiro, ilesos, para não ter visto quantas vezes grandes capitais são varridas, e que mesmo com a minha própria, devo ter cuidado." Junius Morgan, que se tornou parceiro de Peabody em 1854, mais tarde contou como o encontrou uma manhã na casa de contagem, parecendo doente e reumático. O avarento Peabody não possuía uma carruagem, mas veio trabalhar de carruagem pública. "Sr. Peabody, com esse frio você não deve ficar aqui", disse Morgan. Levando chapéu e guarda-chuva, Peabody concordou em ir para casa. 20 minutos depois, a caminho da Royal Exchange, Morgan encontrou Peabody de pé na chuva. "Sr. Peabody, eu pensei que você estava indo para casa", disse o homem mais jovem. "Bem, eu estou, Morgan", respondeu Peabody, "mas ainda só houve um ônibus de 2 centavos e estou esperando por 1 centavo. A essa alta, a conta bancária de Peabody estava inchado com mais de 1 milhão. Aproveitando a vingança do funcionário, Thomas Perman, assistente de Peabody, entregou um tesouro desagradável. Histórias que mancham o halo que Peabody adquiriu como resultado de sua benevolência. Ele contou como seu chefe, que almoçava em sua mesa todos os dias, de uma pequena lancheira de couro, despacharia um garoto do escritório para comprar uma maçã para ele. Essas maçãs custavam 1 pence halfpenny, e Peabody daria ao menino 2 pence. Embora o menino sonhasse em manter o troco de meio penny como uma gorjeta, Peabody sempre exigiu de volta. No início da década de 1850, Peabody estava se aproximando dos 60 anos e atormentado por gota e reumatismo. Suas economias anuais foram impressionantes. Ele gastou apenas cerca de 3 mil reais de uma renda anual total de os 300 mil reais. Com tanta riqueza e tanta estidez, ele estava maduro para a conversão espiritual. Como ele disse mais tarde: "Quando dores e dores vieram sobre mim, percebi que não era imortal. Descobri que havia homens na vida tão ansiosos para ajudar os pobres e desamparados quanto eu estava para ganhar dinheiro." Querendo se dedicar à filantropia, Peabody tinha apenas um problema. Como banqueiro autocrático, ele nunca compartilhou autoridade e apenas relutantemente tornou seu gerente de escritório, Charles C. Gooch, um parceiro júnior, em 1851.
para que alguém pudesse agir na sua ausência. Gooch era um Bob Cratchit de cara triste que se dirigiu a Peabody como um funcionário trêmulo. Na verdade, ele começou como funcionário-chefe. Ele começou uma carta para seu chefe escrevendo: "Caro senhor, muitas vezes não o incomodo com cartas, porque sei que você não gosta do problema de lê-las, e as minhas estão em assuntos não muito agradáveis." Gooch estava sendo preparado para uma carreira de subordinação permanente e puxão de forelock. Normalmente, Peabody teria escolhido um filho ou sobrinho para assumir o negócio. A maioria dos bancos comerciais eram parcerias familiares com alguns forasteiros talentosos. Mas como solteiro, Peabody estava na posição incomum de ter que comprar um herdeiro e legar seu império a um estranho. Ele não era, no entanto, estranho à companhia de mulheres. Embora ele não fumasse ou bebesse, ele recorreu ao mundo sombrio dos prazeres ilícitos. O contador de histórias Perman presenteou os Morgans com a história da amante de Peabody em Brighton, a quem ele favoreceu liberalmente com adiantamentos de 2.000. Ele excluiu essa mulher e sua filha ilegítima de seu testado, e por anos após sua morte, a filha de Peabody, a Sra. Thomas, materializaria e texugo os Morgans por dinheiro. No final da década de 1890, os Morgans receberam um apelo de seus 2 filhos, um treinando para ser advogado, o outro em Oxford ou Cambridge. O Perman envelhecimento foi enviado para verificar seus genes Peabody. Quando ele voltou, ele respirou com espanto. Ambos têm o nariz do velho em um pinto. Não sabemos por que Peabody relegou o amor para os cantos escuros de sua vida. Em geral, ele se especializou no que Dickens chamou de filantropia telescópica, amor abundante pela humanidade abstrata, combinado com extrema mesquez em relação aos indivíduos que ele conhecia pessoalmente. Ele desfrutaria de uma reputação de generosidade em todo o mundo vitoriano, em todos os lugares, na verdade, mas entre sua família e funcionários não reconhecidos. Peabody tinha requisitos definitivos para seu sucessor. Ele queria um americano sociável com uma família e experiência em comércio exterior. Seu associado de Boston, James Beebe, recomendou seu parceiro júnior, o divertido Spencer Morgan. Junius estava com J.M. Beebe, Morgan por 3 anos. Em maio de 1853, ele visitou Londres com sua família, trazendo seu filho espirituoso, mas doente, John Pierpont, que depois se recuperava da febre reumática. Pierpont ficou muito emocionado com sua primeira exposição à cultura britânica. Ele visitou o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, lidou animadamente com 1 milhão de libras de ouro no Banco da Inglaterra e ouviu um sermão de domingo no St. Paul's. Enquanto isso, seu pai conversou com Peabody, a quem Pierpont achou agradável, mas esfumaçado. Em geral, Pierpont encontrou Peabody um velho urubu queer e simpático. Junius Spencer Morgan era alto, com ombros inclinados e a barriga espessante de um homem forte, mas sedentário. Ele tinha um rosto largo, olhos azuis claros, um nariz proeminente e uma boca firme. Ele era espirituoso e genial, mas uma profunda reserva e vigilância estavam por trás do charme. Junius Morgan sempre teve um ar gravemente maduro. Seus olhos céticos lhe deram um olhar encapuzado, o ar de vigilância de um banqueiro. Grande e pensativo, ele era o tipo de jovem de meia-idade prematuramente velho financiador encontrado consolando. Um escritor contemporâneo o chamou de boca sombria. De fato, é difícil imaginá-lo jovem ou despreocupado. Ele era solene e profissional e sempre dominava suas emoções. Peabody pediu a Morgan para ser seu parceiro e receber seu império em uma bandeja de prata. Neto de Junius, J.P. Morgan, Jr., mais tarde contou sua troca. "Você sabe", disse Peabody, "eu não vou querer continuar por muito mais tempo, mas se você vier como parceiro por 10 anos,
Vou me aposentar no final deles, e nesse momento estarei disposto a deixar meu nome. E, se você não tiver acumulado uma quantidade razoável de capital na preocupação, parte do meu dinheiro também, e você pode ir em frente como o chefe disso. Bem, Sr. Peabody, respondeu Morgan, isso soa como uma oferta muito boa, mas há muitas coisas a serem consideradas. E eu não poderia pensar em dar uma resposta até que eu tenha olhado os livros da empresa e tenha alguma ideia do negócio e dos métodos pelos quais isso é feito. É revelador que Morgan não saltou na fortuna, mas respondeu com autocontrole legal. Evidentemente, ele ficou poderosamente satisfeito com os livros. Capital de 450 mil, um calibre de negócios apenas um degrau abaixo das casas de Baring e Rothschild. Então, em outubro de 1854, ele foi admitido em parceria e se estabeleceu na nova sede com painéis de nogueira na 22 Old Rua Broad. O documento de parceria estipulou que a empresa compraria e venderia ações, se envolveria em câmbio, estenderia créditos bancários e intermediaria ferro ferroviário e outras commodities. Para entreter os visitantes americanos, Peabody deu a Morgan uma conta de despesas de $2.500 por ano. Uma fortuna havia sido aticada, ou assim parecia na época. Uma década depois, enquanto Peabody estava sendo canonizado por sua filantropia, Junius Morgan se lembraria amargamente das promessas que Peabody havia feito a ele, e ele se juntaria às fileiras daqueles rejeitados durante a ascensão de George Peabody à santidade. Quando Morgan se mudou para Londres em 1854, foi um momento mais auspicioso para um banqueiro americano do que quando Peabody estava açoitando os odiados títulos de Maryland na década de 1830. Os preços dos grãos americanos subiram durante a Guerra da Crimeia, e as ferrovias ocidentais que transportavam grãos também cresceram, criando uma mania para suas ações. As ferrovias devoraram grandes quantidades de capital, e na década anterior à Guerra Civil, os investidores investiram $1 bilhão em seu desenvolvimento, triplicando qualquer compromisso anterior. Como um dos principais revendedores londrinos de títulos ferroviários americanos, a George Peabody & Company estava bem posicionada para explorar essa última mania. No entanto, com o passar da década, Junius Morgan deve ter duvidado da sabedoria de transplantar sua família para a Inglaterra. Peabody era um parceiro difícil, e não existia calor real entre os dois, como mostrado por sua correspondência quando o parceiro júnior visitava a América a cada ano. Suas cartas são formais e corretas, mas notavelmente carecem até mesmo de gentilezas. Morgan faria perguntas obrigatórias sobre a saúde de Peabody, sempre apto a agradar seu parceiro hipocondríaco, mas se dirigiu a ele como caro senhor e assinou cada carta com respeito gelado. J.S. Morgan. Morgan achou Peabody mesquinho e vingativo e contou como seu parceiro uma vez passou metade da tarde transportando um pobre motorista de táxi até a delegacia de polícia por sobrecarregá-lo. Então, em 1857, parecia que Morgan seria negada sua fortuna prometida. Os preços do trigo caíram com o fim da Guerra da Crimeia, causando dificuldades para os bancos e ferrovias americanos. Em outubro, os bancos de Nova York interromperam os pagamentos de ouro, impedindo que os correspondentes americanos transferissem fundos para Peabody em Londres. De repente, ele ficou exagerado em suas contas americanas. Ao mesmo tempo, os investidores de Londres venderam títulos americanos, desviando mais fundos da Peabody e provocando um sério aperto de dinheiro. Rumores correram por Londres de que George Peabody & Company estava prestes a falhar, uma perspectiva de coração saboreada pelos rivais, que não gostavam do velho americano. Morgan também ganhou o descontentamento de Barings, cortando agressivamente os preços dos títulos americanos e tentando roubar suas contas. Agora, as principais casas de Londres disseram a Morgan que resgatariam a empresa,
mas apenas se Peabody fechasse o banco dentro de 1 ano. Quando Morgan retransmitiu essa chantagem de patente para Peabody, o homem mais velho reagiu como um leão ferido. Desafiador, ele os desafiou a derrubar sua empresa. George Peabody & Company foi salvo por uma linha de crédito de emergência de 800 mil do Banco da Inglaterra, com Barings como fiador do empréstimo. O vingativo Peabody, que sentiu que Barings o havia pressionado impiedosamente a pagar contas pendentes, pediu que o nome da empresa fosse retirado de uma lista publicada de bancos resgatando sua empresa. Para Peabody, que tinha acabado de fazer um retorno resplandecente à América, após uma ausência de 20 anos, o incidente confirmou seu pessimismo inato. Ainda não faz 3 meses desde que me separei de você e deixei o país próspero e o povo feliz, escreveu ele à sua sobrinha. Agora tudo é melancolia e aflição. O pânico de 1857 causou uma profunda impressão no filho de 20 anos de Morgan, Pierpont, que tinha acabado de começar em Wall Street como aprendiz não remunerado na Duncan, Sherman & Company, agente de Nova York para Peabody, tutoriado pelo parceiro Charles Dabney, um excelente contador. Pierpont aprendeu a avaliar os livros razão e entender os mistérios do caótico sistema bancário americano. Desde que Andrew Jackson matou o segundo banco dos Estados Unidos em 1832, os Estados Unidos não tinham uma moeda uniforme. Cada estado tinha um sistema bancário separado e, em muitos lugares, as dívidas podiam ser liquidadas em moeda estrangeira. Pierpont, novo em Wall Street, ficou irritado com rumores de inadimplência pendente de seu pai e ouviu falar sobre o resgate do Banco da Inglaterra enquanto visitava o escritório de Cyrus Field. Sua tolerância posterior pelo sistema da Reserva Federal proposto foi muitas vezes atribuída a este primeiro resgate do Banco da Inglaterra da empresa de seu pai. Foi um batismo de fogo para a família Morgan. Abalado, o Morgan mais vento se tornou um banqueiro mais cauteloso e cético. Ele agora exigiu ver declarações de bancos correspondentes na América, mesmo que isso significasse ofendê-los. E ele começou a dar palestras a seu filho, muitas vezes de forma cansativa, sobre a necessidade de práticas comerciais conservadoras. O Pânico de 1857 seria o texto de muitos sermões. Você está começando sua carreira nos negócios em um momento agitado, escreveu ele. Deixe o que você agora testemunha causar a impressão de não ser erradicado. Lento e com certeza deve ser o lema de todo jovem. Junius Morgan desenvolveu um grande desdém pela concorrência de preços e adotou a passividade real dos Rothschilds e dos Barings, que se recusaram a oferecer termos de taxa de corte. Se não pudermos manter a conta em tal base, devemos nos contentar em deixar que outros nos superem. Outro desastre logo se seguiu. Como os bancos de negócios franceses ou os bancos alemães universais, os bancos mercantes de Londres assumiram participações acionárias em empreendimentos. Por exemplo, George Peabody & Company ajudou a financiar a expedição de Sir John Franklin em busca da passagem do Noroeste. Mas sua aposta mais clarividente foi um investimento de 100 mil no cabo transatlântico de Cyrus Field, que uniria Wall Street e a cidade. O esquema parecia inspirado em 16 de agosto de 1858, quando a Rainha Vitória fez a primeira chamada a cabo ao presidente James Buchanan. Em uma explosão de orgulho nacional, a cidade de Nova York se envolveu em 2 semanas de fogos de artifício e celebração eufórica. Peabody escreveu Dizzily para Field. Suas reflexões devem ser como as de Colombo após a descoberta da América. 27. No entanto, ele falou muito cedo. Em setembro, o cabo quebrou. Os preços das ações do empreendimento despencaram e Peabody e Junius Morgan absorveram perdas acentuadas. 8 anos se passariam antes que o serviço completo fosse restaurado.
embora Peabody fosse chefe nominal até 1864, Junius Morgan assumiu o controle de George Peabody & Company em 1859. Com uma saúde cada vez mais ruim, Peabody tirou suas primeiras férias europeias em 21 anos. Após a eclosão da Guerra Civil Americana, Morgan negociou títulos da União, que se calançaram com o resultado de cada batalha. Depois que o exército da União foi derrotado em Bull Run, os títulos caíram, depois se recuperaram drasticamente quando as tropas da União pararam o avanço confederado em Antietam Creek. Enviando um telegrama via Nova Escócia, Pierpont alertou seu pai para a queda de Vicksburg em julho de 1863. Há tempo para o Morgan Maisano lucrar com um aumento repentino nos títulos americanos. Tal comércio de calamidade não era considerado sedento de sangue ou censurável entre os banqueiros mercantes, mas tinha um lugar honrado em sua mitologia. Como um Rothschild se vangloriou: quando as ruas de Paris estão cheias de sangue, eu compro. Apesar de suas simpatias dos Yankees, Morgan foi estimado em realizar o financiamento da União. Depois que os bancos do Sul drenaram seus depósitos do Norte, Lincoln se prosteve por novas fontes de fundos. Com as fábricas têxteis de Lancashire intimamente aliadas às plantações de algodão do Sul, a cidade era legal para qualquer operação de grande escala para o norte. Para financiar a dívida de guerra, o presidente se voltou para o banqueiro da Filadélfia, J. Cook, mais tarde apelidado de P. Financeiro, T. Barnum, cujos agentes se aglomeraram pela América para vender títulos de guerra na primeira operação de valores mobiliários do mercado de massa na história do país. Entre os compradores em Londres estavam George Peabody e Junius Morgan. No entanto, a Guerra Civil foi o único grande conflito militar em que os Morgans foram prejudicados por circunstâncias políticas. Foi uma bonança para os banqueiros judeus alemães em Wall Street, que arrecadaram empréstimos dos numerosos simpatizantes da União na Alemanha. No futuro, os impulsos políticos dos Morgans combinariam perfeitamente com oportunidades lucrativas. Os anos da Guerra Civil viram a metamorfose de George Peabody de Scrooge a Santa Claus. Ele tinha sido um banqueiro prototípico sem coração, um acumulador unidimensional. Como um contemporâneo disse, Tio George, como os americanos o chamam, era um dos homens mais maçantes do mundo. Ele positivamente não tinha nenhum dom, exceto o de ganhar dinheiro. No entanto, esse homem dor, de repente, se tornou pródigo em seus dons. Sua filantropia era tão imoderada quanto sua ganância anterior. Ele achou difícil quebrar seus hábitos miseráveis. Não é fácil se separar da riqueza que acumulamos após anos de trabalho árduo e dificuldade, confessou ele. Agora, uma vida inteira de assambaramento foi desgorjeada em uma farra compensatória, limpando sua consciência yankee. Talvez, quando jovem, Peabody tivesse trabalhado demais para os outros e, como adulto, muito para si mesmo. De qualquer forma, ele não conseguiu fazer nada pela metade e novamente foi a extremos. Em 1857, ele começou a adotar um Instituto Peabody em Baltimore. Ao contrário dos benefícios posteriores de Morgan, muitas vezes anônimos e discretos, Peabody queria que seu nome fosse colocado em todas as bibliotecas, fundos ou museus que ele dotou. Em 1862, ele começou a transferir 150 mil reais para um fundo fiduciário para construir projetos habitacionais para os pobres de Londres. Esses Peabody Estates, com lâmpadas a gás e água corrente, seriam uma grande melhoria em relação às casas pobres medievais da Londres vitoriana, e ainda pontilham a cidade. Ele atou um bloco de 5.000 ações da Companhia da Baía de Hudson para financiar a operação. Por este ato revolucionário de generosidade, ele se tornou o primeiro americano a receber a liberdade da cidade de Londres. De um coração cheio e grato, declarou ele em um jantar na Mansion House. Eu digo que este dia me recompensou pelo cuidado e ansiedade de 50 anos de vida comercial.
A abertura de Peabody tornou-se tão proverbial que ele logo foi cercado com 1000 cartas implorando por mês. Durante os últimos anos de Peabody, o escopo de sua caridade ficou deslumbrante. Ele dotou um museu de história natural na Universidade de Yale, um museu de arqueologia e etnologia em Harvard e um fundo educacional para negros emancipados do Sul. Para este último, ele entregou um lote de os milhões de títulos inadimplentes do Mississippi e da Flórida, esperando que esses estados um dia retomassem o pagamento e enriquecessem o fundo. Houve mais legados para os projetos habitacionais, finalmente no valor de 500 mil. À medida que Peabody se transformou em um estado de bem-estar de um homem só, os admiradores viram virtudes celestiais neste antigo skinflint. Victor Hugo comentou: "Nesta terra há homens de ódio e homens de amor. Peabody foi um dos últimos. É no rosto desses homens que vemos o sorriso de Deus." Gladstone disse que ensinou os homens a usar o dinheiro e como não ser seu escravo. A Rainha Vitória tentou honrá-lo com um baroneto ou um título de cavaleiro, mas Peabody, como se fosse um estranho aos prazeres mundanos, recusou este. Em vez disso, a rainha derrubou uma nota pessoal do castelo de Windsor, elogiando a munificência principesca de Peabody para os pobres de Londres e anexando um retrato em miniatura de ela mesma, usando o diamante Koh-i-Noor e a decoração da Ordem da Jarreteira. Ao longo dessa apoteose, Peabody nunca estendeu sua caridade a Junius Morgan. Em 1864, seu contrato de 10 anos expirou e Peabody se aposentou. Neste ponto, de acordo com a promessa que Peabody fez para atrair Morgan para Londres, o parceiro Júnior receberia o uso de seu nome e possivelmente de sua capital. Em vez disso, Peabody decidiu retirar seu nome e seu capital da preocupação. Talvez em sua nova santidade ele quisesse apagar seu nome do mapa financeiro e consagrá-lo no mundo das boas obras. Mas para Morgan, como mais tarde registrado por seu neto, foi naquela época a decepção mais amarga de sua vida que Peabody se recusou a permitir que o antigo nome da empresa continuasse. Junius relutantemente renomeou a empresa J.S. Morgan & Company, seu nome até Morgan Grenfell ser formado em 1910. Peabody também forçou Morgan a comprar o contrato de arrendamento do escritório na 22 Old Broad Street, em condições onerosas. J.P. Morgan, Jr. escreveu: "Meu avô sempre costumava dizer que o Sr. Peabody tinha sido muito duro com ele quanto ao preço do contrato de arrendamento." É claro que a raiva de Junius Morgan em relação a Peabody foi temperada pelos lucros extraordinários que eles dividiram, mais de 444 mil ganhos em um período de 10 anos, e ele herdou o banco-chefe americano em Londres. Quando Peabody morreu em 1869, aos 74 anos, o governo britânico cavou uma sepultura para ele na abadia de Westminster, mas suas palavras no leito de morte, Danvers, não se esqueça, privaram Londres de seus restos mortais. O príncipe de Gales, mais tarde Eduardo VII, revelou uma estátua de Peabody atrás da Royal Exchange, uma honra rara, considerando o espaço escasso na cidade. Mesmo na morte, Peabody conseguiu promover a harmonia anglo-americana. Os britânicos tinham acabado de construir um navio de guerra, o Monarch, cujo tamanho puro causou consternação na América e assustou a conversa sobre o uso do navio para exigir tributo das cidades americanas. O jovem Andrew Carnegie enviou um cabo anônimo para o gabinete britânico. Primeiro e melhor serviço possível para Monarch, trazendo para casa o corpo Peabody. Quer esta fosse a gênese da ideia ou não, a Rainha Vitória enviou o cadáver de Peabody para a Ximérica a bordo do ferro. O navio armou uma capela funerária Magdalen, com velas altas acesas acima de um caixão endrapeado de preto.
Na América, o navio foi atendo pelo esquadrão do almirante Farragut. Pierpont Morgan, responsável pelos arranjos fúnebres, concebeu um tributo ao esplendor marcial, com soldados britânicos e americanos marchando juntos, atrás do caixão do financista. Antes de deixar Peabody, podemos notar uma troca sobre ele dentro da casa de Morgan, em 1946. Thomas W. Lamont, presidente da J.P. Morgan and Company, pediu a Lord Bicester, sócio sênior da Morgan Grenfell, uma foto da carta da Rainha Vitória agradecendo a Peabody por ajudar os pobres de Londres. 2 anos após sua morte, Lamont estava com um humor nostálgico, mas Lord Bicester gostou de chocar o desavisado. Eu sempre entendi que o Sr. Peabody, embora conhecido como um grande filantropo, foi um dos homens mais malvados que já andou. Não sei se você já viu a estátua dele sentado em uma cadeira atrás da Royal Exchange. O velho Sr. Burns me disse uma vez que, quando as assinaturas foram convidadas na cidade para erguer uma estátua, havia tão pouco entusiasmo que não havia dinheiro suficiente para pagar a cadeira, e o Sr. Peabody teve que pagar por isso sozinho. Quando cheguei aqui pela primeira vez, o chefe do nosso escritório era o Sr. Perman. E lembro-me de quando ele estava aqui há 60 anos. Teddy, Grenfell e eu demos a todos os funcionários um jantar no Salse e os levamos a um music hall depois. E o velho Sr. Perman estava em sua mesa às 9 horas da manhã seguinte. Ele conhecia bem a forma de George Peabody e costumava contar a Jack Morgan muitas histórias indicativas de sua maldade. Eu sempre entendi que quando ele se aposentou, ele anunciou que estava deixando seu dinheiro no negócio e imediatamente começou a retirá-lo. Acredito que ele deixou vários filhos ilegítimos totalmente desprovidos. Esta foi a introdução e a primeira parte de A Casa de Morgan. Se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos capítulos dessa obra incrível e outros livros que ainda não foram traduzidos para o português. Fique ligado para mais conteúdos exclusivos e até a próxima.